Já parou pra pensar como uma preocupação, algo que só existe na nossa cabeça, consegue dar aquele nó no estômago? É impressionante, né? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa conexão que é meio bizarra, mas super poderosa. O custo físico, bem real, dos nossos pensamentos. Então, vamos direto para o mistério principal aqui. Por que que os nossos pensamentos parecem tão físicos? Sabe, o que está rolando dentro do corpo da gente que faz uma simples ideia parecer, sei lá, um soco no estômago? Pensa só num exemplo do dia a dia, aquele pavor que bate quando a gente vê um e-mail importante parado lá sem resposta. Ou então a ansiedade que aperta o peito por causa de um prazo que a gente mesmo criou. Cara, são exemplos perfeitos de como umas regras invisíveis, que estão só na nossa mente, conseguem disparar alarmes bem reais, bem físicos no corpo. Beleza, então, o nosso roteiro para entender isso tudo é o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o preço físico de um pensamento. Depois, vamos mergulhar no motor primitivo do corpo, entender a diferença crucial entre emoção e sentimento. Aí a gente vê como a linguagem reconfigura tudo isso, o custo das regras que não fazem sentido biológico e, finalmente, como se reconectar com o corpo para gerenciar isso. Vamos lá. Ok, então vamos mergulhar de cabeça. Primeira parte, o motor primitivo do nosso corpo. E aqui a gente precisa entender o básico. Para sacar o custo dos pensamentos, primeiro temos que olhar, sabe, debaixo do capô, para a única coisa que o corpo prioriza acima de qualquer outra: energia. Tudo, absolutamente tudo, começa no que a gente pode chamar de nível zero, a base física. O cérebro não é mágica, né? É um órgão físico. E um órgão com uma fome, assim, imensa. Ele precisa de um fluxo constante de combustível, oxigênio, glicose, que o sangue entrega. É como se dentro de cada célula existissem pequenas usinas de energia, as mitocôndrias, que pegam esse combustível e transformam em ATP. E o ATP é tipo a moeda de energia do corpo. É o que paga por cada pensamento, cada sinapse. E a lógica aqui é brutalmente simples. Se não tem fluxo de sangue, não tem energia. E sem energia, não tem atividade cerebral. Fim de papo. É como cortar o fio da tomada do computador. Essa dependência física, sabe, é a base, a rocha fundamental sobre a qual todos os nossos pensamentos e sentimentos mais complexos são construídos. Beleza, com essa base física estabelecida, a gente sobe para o nível 1, a emoção. E aqui, ó, presta muita atenção nessa definição, porque ela é a chave de tudo. A gente não está falando de sentir tristeza ou sentir alegria, nada disso. Nesse nível, emoção é a leitura física, bruta, pré-consciente do estado interno do corpo. É um motorzão lá dentro simplesmente perguntando: isso aqui é uma ameaça? É uma vantagem? Ou tá tudo seguro? E é exatamente isso que nos leva para uma distinção que é, cara, talvez a ideia mais importante de toda essa análise. A diferença gigantesca entre o que o corpo faz e a história que a mente conta sobre o que ele está fazendo. E aí a gente chega no nível 2, o sentimento. É só aqui que a parte pensante do cérebro, o córtex, entra na jogada. O que ele faz? Ele pega aquele estado físico bruto lá do nível 1 e, pá, cola uma etiqueta, um rótulo nele. Palavras tipo culpa, medo, alegria, tudo isso são as historinhas que a gente cria depois que o corpo já reagiu. Essa comparação deixa tudo bem claro. De um lado, emoção, no nível 1. É o motor do sistema, rolando lá no subcortical, um estado físico que acontece antes mesmo da gente se dar conta. Do outro lado, sentimento, nível 2. Ele é o narrador, a história consciente que o córtex cria. Um é o sinal biológico puro, o outro é a interpretação que a gente faz desse sinal. E o mais legal é que existem provas clínicas fascinantes disso. Tem um estudo de caso de um paciente que teve danos cerebrais bem nas áreas que criam as narrativas, as áreas do sentir, mas o motor primitivo dele, o sistema de nível 1, continuava intacto. O resultado foi inacreditável. Ele ainda tinha todas as reações físicas de prazer, de dor, de medo, mas ele não conseguia criar nenhuma história na cabeça para explicar o porquê de estar sentindo aquilo. Incrível, né? Ok, então a gente já separou as coisas. Motor de um lado, emoção, narrador do outro, sentimento. Agora vem a parte mais louca de todas. Como é que a linguagem, que é uma ferramenta do narrador, consegue hackear o motor? Como que meras palavras conseguem criar uma dívida física de verdade no nosso corpo? O processo é mais ou menos assim. Primeiro, a linguagem cria regras explícitas, do tipo pode e não pode. Tipo, é preciso ser sempre produtivo. Aí vem o pulo do gato. Essa regra, que é só uma ideia,
se conecta com aquele nosso sistema primitivo de ameaça e vantagem. Aquela vozinha interna fica repetindo a regra sem parar, até que isso vira parte de quem a gente acha que é. E aí nasce uma sensação de dívida, de culpa. E claro, essas regras se espalham e viram normas culturais. E é daí que surge um conceito muito interessante, o self-proprietário. É uma ideia bem forte. Pensa num senso de identidade que não é definido só por quem a gente é fisicamente, mas por uma espécie de balanço, um livro-caixa simbólico de dívidas e créditos. Cada pensamento do tipo, eu devia ter feito melhor ou eu tenho que ser perfeito, não é só um pensamento solto. É como se fosse um lançamento nesse livro-caixa e cada lançamento desses tem um peso fisiológico real. E aí, claro, a gente chega no X da questão. O que acontece quando essas regras começam a disparar o nosso alarme de estresse por motivos que, não têm absolutamente nada a ver com a nossa sobrevivência biológica? Isso é o que se chama de regra desacoplada. A analogia perfeita é um alarme de incêndio tocando sem ter fogo nenhum. É uma regra puramente mental, tipo, preciso responder esse e-mail agora, que dispara a mesmíssima cascata de estresse físico que o corpo usaria para fugir de um predador. Ou seja, o corpo está pagando um imposto de energia altíssimo por um motivo que é puramente simbólico. Esse gráfico aqui deixa o problema cristalino, bem visual. De um lado, uma regra acoplada. Pensa num medo de um predador, um perigo real. O custo fisiológico é alto, sim, claro, mas o benefício para a sobrevivência também é altíssimo. É um bom investimento de energia. Agora olha para o outro lado, a regra desacoplada. O custo para o corpo é igualmente alto, só que o benefício para a sobrevivência é zero. Nenhum. É puro desperdício biológico. E como é que a gente percebe esse custo no dia a dia? Bom, os sinais provavelmente são bem familiares para todo mundo. Aquela falta de ar de repente, o coração que acelera do nada, as mãos suadas, uma tensão muscular que não sai, a mente que fica presa numa única ideia, dificuldade para dormir. Isso tudo não está só na cabeça. São sinais físicos bem diretos de que o corpo está queimando uma energia preciosa por causa de uma regra abstrata. Beleza? Então já identificamos o problema. E agora? O que a gente faz? A solução, e isso é o mais interessante, não é ficar brigando com os pensamentos. É aprender a gerenciar diretamente o estado físico do corpo. E essa talvez seja a sacada mais importante de todas. Tentar usar a lógica para se livrar da ansiedade de uma regra dessas é a mesma coisa que gritar com um alarme de incêndio para ele parar de tocar. Não adianta nada. A única solução que funciona de verdade é ir até o painel de controle, que é o nosso próprio corpo, e desligar o interruptor na mão. Então, como se faz isso na prática? Existem algumas intervenções simples, focadas no corpo. Primeiro passo, dar nome ao que está acontecendo. Reconhecer, ok, isso é só um comando cultural, não uma ameaça de verdade. Segundo, interromper aquela vozinha interna que fica em loop. Mudar o foco para uma tarefa curta, concreta. Terceiro, e essa é talvez a ferramenta mais poderosa que existe, ajustar a respiração. Ciclos lentos, controlados. Isso diminui a pressão no sistema de defesa. E por último, quarto passo, verificar o corpo. Só notar as mudanças físicas acontecendo, à medida que aquele custo diminui. Aqui fica uma pergunta que serve como um filtro poderoso para o dia a dia. Quando bater aquele nó de preocupação, de obrigação, vale a pena se perguntar: essa regra, esse pensamento, está servindo para o bem-estar do meu corpo agora ou está só consumindo a energia dele à toa? No fim das contas, é isso. As histórias que a mente conta podem enganar, e muito. Mas a fisiologia, o corpo, ele não mente sobre o custo. O corpo é o nosso verificador de fatos definitivo. Ele sempre vai mostrar, através dos sinais dele, qual é o preço real que a gente paga pelas nossas regras e crenças. Então, para fechar, fica esse convite à reflexão. Parar um momento para ouvir. Não o narrador frenético na mente, mas os sinais constantes que vêm do corpo. Se o corpo é o nosso checador de fatos final para as nossas crenças, o que será que ele está dizendo para a gente, agora mesmo?